Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 55. Pradyumna nasce de Krishna e Rukmini. Dizem que Cupido, que é diretamente uma parte do Sr. Vasudeva, e que antes fora queimado até virar cinzas pela ira do Sr. Shiva, nasceu do ventre de Rukmini, gerado por Krishna. Este é Kamadeva, um semideus dos planetas celestes, especialmente capaz de induzir desejos luxuriosos. A suprema personalidade de Deus, Krishna, tem muitos graus de partes integrantes, mas as expansões quádruplas de Krishna, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna e Aniruddha, estão diretamente na categoria de Vishnu. Kama, ou semideus Cupido, que mais tarde nasceu do ventre de Rukmini, também se chamava Pradyumna, mas ele não pode ser o Pradyumna da categoria Vishnu. Ele pertence à categoria de Jiva Tattva, mas por especial poder na categoria de semideuses, ele era parte integrante dos superpoderes de Pradyumna. Este é o veredicto dos Goswamis. Portanto, quando Cupido foi reduzido a cinzas pela ira do Sr. Shiva, ele se fundiu no corpo de Vasudeva, e para reaver seu corpo, foi gerado no ventre de Rukmini pelo próprio Sr. Krishna. Assim, ele nasceu como filho de Krishna e ficou célebre com o nome de Pradyumna. Porque foi gerado diretamente pelo Sr. Krishna, suas qualidades eram muito semelhantes às qualidades de Krishna. Havia um demônio chamado Shambhara, que fora destinado a ser morto por este Pradyumna. O demônio Shambhara conhecia seu destino, e logo que soube que Pradyumna nascera, tomou a forma de uma mulher e raptou o bebê da casa de maternidade, menos de 10 dias depois de seu nascimento. O demônio pegou-o e atirou-o diretamente no mar. Mas, como se diz, quem é protegido por Krishna, ninguém pode matar. E quem está destinado a ser morto por Krishna, ninguém pode proteger. Quando Pradyumna foi atirado no mar, um grande peixe imediatamente engoliu. Depois, este peixe foi apanhado na rede de um pescador, e o peixe, mais tarde, foi vendido ao demônio Shambhara. Na cozinha do demônio havia uma criada chamada Mayavati. Esta mulher fora antes a esposa de Cupido, chamada Rati. Quando o peixe foi presenteado ao demônio Shambhara, o cozinheiro se encarregou dele para fazer um delicioso preparado de peixe. Os demônios e rakshasas estão acostumados a comer carne, peixe e outros alimentos não vegetarianos semelhantes. Demônios como Ravana, Kamsa e Hiranyakashipu, embora nascidos de pais brahmanas e kshatriyas, costumavam comer carne e peixe sem discriminação. Esta prática ainda prevalece na Índia, e aqueles que comem carne e peixe geralmente são chamados demônios e rakshasas. Quando o cozinheiro estava cortando o peixe, encontrou no estômago dele um belo bebê, que imediatamente deixou aos cuidados de Mayavati, que ajudava nos trabalhos da cozinha. Esta mulher se surpreendeu ao ver como este belo bebê pudera ficar na barriga do peixe, e a situação a deixou perplexa. O grande sábio Narda então apareceu e lhe explicou sobre o nascimento de Pradyumna, como o menino fora levado embora por Shambhara e depois atirado ao mar. Dessa forma, toda a história se revelou a Mayavati.
Mayavati sabia que anteriormente ela tinha sido Rati, a esposa de Cupido. Depois que seu marido fora reduzido a cinzas pela ira do Sr. Shiva, ela estava sempre esperando que ele voltasse numa forma material. Esta mulher estava empregada para cozinhar arroz e dal na cozinha. Mas quando ela recebeu este belo bebê e entendeu que ele era Cupido, seu próprio marido, ela naturalmente tomou conta dele e, com grande afeição, começou a banhá-lo. Miraculosamente, o bebê cresceu rápido e, dentro de um período muito curto, ele se tornou um belo jovem. Seus olhos eram como as pétalas da flor de lótus. Seus braços eram compridos até os joelhos, e qualquer mulher que o visse ficava cativada com a beleza de seu corpo. Mayavati pôde entender que seu ex-marido Cupido, nascido como Pradyumna, havia crescido até se tornar este belo jovem, e ela também ficou cativada e luxuriosa. Sorrindo diante dele, com atrativo feminino, ela exprimiu seu desejo de união sexual. Ele então perguntou-lhe: como é possível que primeiro você era carinhosa como uma mãe e agora expressa os sintomas de uma mulher luxuriosa? Qual a razão desta mudança? Ouvindo o que disse Pradyumna, a mulher, Rati, respondeu: meu querido senhor, você é o filho do Sr. Krishna. Antes que tivesse 10 dias, você foi roubado pelo demônio Shambhara, e depois atirado na água e engolido por um peixe. Dessa maneira, você chegou a ficar sob meu cuidado, mas de fato, em sua vida anterior como Cupido, eu era sua esposa. Por isso, minha manifestação de sintomas conjugais não é absolutamente incompatível. Shambhara quis matá-lo, e ele é dotado de muitos poderes místicos. Portanto, antes que ele tente matá-lo de novo, por favor, mate-o logo que possível com seu poder divino. Desde quando você foi roubado por Shambhara, sua mãe, Rukmini Devi, está num estado muito lamentável, como um cuco que tivesse perdido seus filhotes. Ela tem muita afeição por você, e desde que você foi tirado dela, ela tem vivido como uma vaca aflita pela perda de seu bezerro. Mayavati tinha conhecimento místico de poderes sobrenaturais. Os poderes sobrenaturais são em geral conhecidos como Maya, e para superar todos estes poderes, existe outro poder sobrenatural, chamado Mahamaya. Mayavati tinha conhecimento do poder místico da Mahamaya e transmitiu a Pradyumna este poder energético específico para derrotar os poderes místicos do demônio Shambhara. Assim, recebendo o poder de sua antiga esposa, Pradyumna foi logo perante Shambhara e o desafiou a lutar. Pradyumna se dirigiu a ele com uma linguagem muito violenta, a fim de que este ficasse agitado e fosse levado a lutar. Com as palavras de Pradyumna, o demônio Shambhara, sendo insultado, sentiu-se como uma cobra ao ser atingida pela perna de alguém. Uma serpente não pode tolerar ser chutada por outro animal ou por um homem, e ela imediatamente morde seu oponente. Shambhara sentiu as palavras de Pradyumna como se fosse um chute. Ele apanhou imediatamente sua massa e apareceu diante de Pradyumna para lutar. Gruindo e fazendo o barulho de uma nuvem tonitruante, com grande raiva, o demônio começou a bater em Pradyumna com sua massa, assim como o raio bate numa montanha. Pradyumna se protegia com sua própria massa e, por fim, atingiu o demônio com muita violência.
Dessa maneira, a luta entre Shambhara e Pradyumna começou de fato. Mas Shambhara conhecia a arte dos poderes místicos e podia subir no céu e lutar do espaço exterior. Existe um demônio chamado Maya, e Shambharasura havia aprendido muitos poderes místicos com ele. Ele assim se ergueu no alto do céu e atirou vários tipos de armas nucleares ao corpo de Pradyumna. Para combater os poderes místicos de Shambharasura, Pradyumna lembrou-se de outro poder místico chamado Mahavidya, que era diferente do poder da magia negra. O poder místico de Mahavidya se baseia na qualidade da bondade. Shambhara, entendendo que seu inimigo era formidável, serviu-se de várias espécies de poderes místicos demoníacos pertencentes aos Guryakas, Gandharvas, Pishachas, as cobras e Rakshasas. Mas embora o demônio exibisse seus poderes místicos e recorresse à força sobrenatural, Pradyumna foi capaz de neutralizar sua força e poderes por meio do poder supremo de Mahavidya. Quando Shambhara estava derrotado em todos os aspectos, Pradyumna tomou sua espada afiada e imediatamente cortou fora a cabeça do demônio, que estava enfeitada por um capacete e joias preciosas. Quando Pradyumna assim matou o demônio, todos os semideuses nos sistemas planetários superiores começaram a jogar flores sobre ele. A esposa de Pradyumna, Mayavati, podia voar no espaço exterior, e por isso eles alcançaram diretamente a capital de seu pai, Dwarka, por via aérea. Eles passaram acima do palácio do Sr. Krishna e desceram como uma nuvem quando desce com um relâmpago. A parte interior de um palácio chama-se Antapura, apartamentos particulares. Pradyumna e Mayavati puderam ver muitas mulheres lá, e eles se sentaram entre elas. Quando as mulheres viram Pradyumna vestido de roupas amarelas, com braços muito compridos, cabelo encaracolado, belos olhos, rosto sorridente e avermelhado, joias e ornamentos, elas a princípio não conseguiram reconhecê-lo como Pradyumna, uma personalidade diferente de Krishna. Elas ficaram muito acanhadas com a presença repentina de Krishna e quiseram se esconder em outro canto do palácio. Quando as mulheres viram, porém, que nem todas as características estavam presentes na personalidade de Pradyumna, por curiosidade elas voltaram para vê-lo e a sua esposa, Mayavati. Todas elas estavam imaginando quem poderia ser ele, pois ele era muito bonito. Entre as mulheres estava Rukmini Devi, que era igualmente bela, com seus olhos semelhantes ao lótus. Vendo Pradyumna, ela se lembrou naturalmente de seu próprio filho, e o leite começou a escorrer de seu seio por causa da afeição maternal. Então ela começou a se perguntar: quem é este belo menino? Ele parece a pessoa mais bela. Quem é a afortunada jovem capaz de conceber este bonito moço em seu ventre e tornar-se sua mãe? E quem é esta mulher que o acompanhou? Como foi que se encontraram? Lembrando-me de meu próprio filho, que foi roubado da casa de maternidade, só posso imaginar que, se ele está vivendo em algum lugar, ele deve estar crescido agora, sendo como este moço. Simplesmente pela intuição, Rukmini pôde entender que Pradyumna era seu filho perdido. Ela podia também observar que Pradyumna parecia o Sr. Krishna em todos os aspectos. Ela ficou atônita, vendo como ele tinha adquirido todos os sintomas de Krishna. Por isso, ela começou a pensar mais confiantemente que o moço devia ser seu filho adulto, porque ela sentia tanta afeição por ele. E como um sinal auspicioso,
seu braço esquerdo começou a tremer. Bem naquele momento, o Sr. Krishna, junto com seu pai e sua mãe, Devaki e Vasudeva, apareceram em cena. Krishna, a suprema personalidade de Deus, podia entender tudo, mas naquela situação ele ficou em silêncio. Porém, pelo desejo do Sr. Sri Krishna, o grande sábio Narada também apareceu e revelou todos os incidentes. Como Pradyumna fora roubado da casa de maternidade e como tinha ficado adulto e viera aqui com sua esposa, Mayavati, que antes fora Rati, a esposa de Cupido. Quando todos foram informados do desaparecimento misterioso de Pradyumna, e como ele crescera, ficaram todos pasmados, porque tinham recuperado seu filho morto, depois de já terem perdido toda a esperança de que regressaria. Quando entenderam que era Pradyumna que estava presente, receberam-no com grande prazer. Um após o outro, todos os membros da família, Devaki, Vasudeva, o Sr. Sri Krishna, o Sr. Balarama, Rukmini e todas as mulheres da família, abraçaram Pradyumna e sua esposa Mayavati. Quando se espalhou a notícia da volta de Pradyumna por toda a cidade de Dwaraka, todos os cidadãos, assombrados, vieram ver o Pradyumna perdido. O filho morto voltou, diziam. Que pode ser mais agradável do que isso? Srila Shukadeva Goswami explicou que no princípio todas as residentes do palácio, que eram todas mães e mães adotivas de Pradyumna, confundiram-no com Krishna e estavam todas acanhadas, contagiadas pelo desejo de amor conjugal. A explicação é que a aparência pessoal de Pradyumna era exatamente como a de Krishna. E, de fato, ele era o próprio Cupido. Não havia motivo para admiração, portanto, quando as mães de Pradyumna e as outras mulheres confundiram-no dessa maneira. Dessa afirmação, fica claro que as características corporais de Pradyumna eram tão semelhantes às de Krishna, que ele foi confundido com Krishna, até por sua mãe. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 55 de Krishna, intitulado Pradyumna nasce de Krishna e Rukmini.